Vamos então continuar a nossa leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Complexidade das obsessões, parte 6. Numa análise profunda em torno da problemática saúde e doença, pode-se afirmar que sempre o enfermo é o espírito em face dos seus compromissos em relação à vida. Os sofrimentos que derivam das enfermidades fazem parte da problemática evolutiva do ser, que deles necessita a fim de melhor ponderar em relação aos compromissos existenciais, nem sempre respeitados, invariavelmente relegados a plano secundário. Sendo o processo de desgaste gerador de aflições um dos mecanismos de que se utilizam as soberanas leis da vida, as doenças fazem parte do esquema evolutivo do ser humano, proporcionando-lhe melhor entendimento da maquinária orgânica e da sua complexidade energética, além da aglutinação celular. Nessa ocorrência, a da enfermidade, também incluem-se os fenômenos obsessivos, que podem responsabilizar-se por algumas delas, dando-lhes origem ou piorando-lhe o quadro em decorrência das afinidades existentes entre o paciente e o espírito agressor. Vinculados pela carga emocional, débito e demérito, a influência do espírito desencarnado em relação ao encarnado, consequência de gravames praticados anteriormente, podendo também ser efeito da existência atual, tornando-se insistente presença no perispírito do seu antagonista. As contínuas cargas de energia morbosa que exterioriza terminam por desorganizar-lhe os equipamentos fisiológicos, facultando o surgimento das doenças de várias ordens. Por outro lado, debilitando-se o indivíduo por efeito de alguma desordem orgânica, torna-se presa fácil dos inimigos que o sitiam, sofrendo-lhe as energias fluídicas perniciosas que lhe pioram o quadro na área da saúde, tornando-a mais difícil de se recuperar. No primeiro caso, o agente intencional ou não intoxica o organismo daqueles que padecem a insânia, perturbando os registros perispirituais que se desorganizam, produzindo na memória das células a perda da capacidade de repetir-se de maneira saudável, assim favorecendo as contaminações por micro-organismos degenerativos que se instalam e, sem as defesas naturais dos leucócitos, igualmente sem memória, invadem os órgãos e produzem as enfermidades. No segundo caso, encontrando-se o organismo agredido pela enfermidade, os fluidos deletérios do comparsa espiritual pioram o quadro, porque dificultam a reprodução celular saudável, afetando gravemente as suas organizações. Invariavelmente, portanto, em todos os processos enfermiços que alcançam a criatura humana, encontram-se presentes influências espirituais perniciosas, tendo-se em vista a necessidade do paciente resgatar os equívocos de fluentes da conduta infeliz de existências passadas. A lei das afinidades espirituais resultantes do estágio da evolução moral dos espíritos em relação a si mesmos e ao próximo trabalha em favor do equilíbrio cósmico do indivíduo, estabelecendo que, onde se encontra o endividado, aí se faz presente o cobrador, porque ninguém pode desconsiderar os estatutos morais que vigem no universo, sem sofrer-lhes os efeitos, de acordo com o tipo de agressão praticada. Precatem-se, portanto, todos aqueles que se encontram na vilegiatura carnal, das ciladas do egoísmo, que sabe escamotear as próprias imperfeições, inclusive tentando ignorá-las, sem que logre ludibriar as divinas leis, algumas delas inscritas na própria consciência. É desse modo que a consciência culpada, esteja consciente ou não do crime praticado, elabora mecanismos punitivos autorreparadores, criando situações emocionais próprias aos conflitos e, noutras vezes, descarregando a culpa nas telas delicadas da organização cerebral, que as transfere para o sistema nervoso central e é direcionada para o sistema endócrino e, por fim, para o imunológico, desestabilizando-o. De outra maneira, a psicosfera que exterioriza o desencarnado infeliz é nociva, criando um clima vibratório pernicioso em torno daquele que lhe sofre a presença, que passa a aspirá-la, intoxicando-se ao longo do tempo. Infelizmente,
instrumentalizado para reagir em razão da ignorância do fenômeno perverso da obsessão, o ser encarnado fixa-se no problema perturbador e passa a sintonizar com o responsável pela situação, mas encharcando-se das energias viciosas. Compreendessem que vivem num mundo de intercâmbio de mentes e de ondas, de vibrações e de energias de toda procedência, melhor precater-se-iam as criaturas humanas das intoxicações espirituais venenosas, pelo cultivar dos pensamentos saudáveis, geradores de campos psíquicos harmônicos que se tornariam defesas naturais em relação às influências tormentosas. Meus amigos, todos nós encarnados teremos que sofrer algum tipo de doença, algum tipo de situação crônica ou superficial de saúde, porque nós temos um corpo físico que vai se enfraquecer na medida do tempo. O que está dizendo esse capítulo? Que se a gente mantiver o pensamento positivo, essa cura é mais rápida ou nós nem pegamos o problema. Então, aquelas pessoas que têm a tendência de exagerar os seus sintomas, de achar que qualquer topadinha de pé precisa gesso, aquela pessoa que qualquer resfriadinho acha que é uma pneumonia, essas vão piorar cada vez mais. Nós temos que ser fortes espiritualmente, ter vontade firme de, não, isso aqui não é nada, isso já vai passar. Já já eu estou bem. Pensamentos positivos, cuidar com o que a gente sente a respeito de outras pessoas. Quando você tem ciúme, inveja, egoísmo, você está enfraquecendo o seu sistema imunológico. Então vamos ser pessoas positivas para que a gente se vacine contra os padecimentos que não precisamos viver. Alguns vamos viver porque o nosso corpo físico se desgasta, mas muitos deles são criados por nós mesmos. Mas vamos continuar a leitura. Na sublime lição de Jesus, quando sugeriu buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, encontra-se a saudável advertência para o cultivo dos pensamentos superiores, evitando a construção ideológica de enfermidades, de desconcertos, de distúrbios da emoção. A constância mental em torno dos valores elevados é de relevante significado, porquanto, além de beneficiar aquele que a mantém, espraia-se em volta, beneficiando todos aqueles que lhe cercam em qualquer um dos planos da vida. Quando alguém se aproxima de um pântano ou de um jardim, desejando-o ou não, aspira o odor característico. E ali, demorando-se, impregna-se da sua exteriorização. No que diz respeito às ondas mentais, o clima psíquico, a ocorrência é idêntica, propiciando cuidados em relação ao que se pensa, ao que se aspira, à forma como cada qual se comporta. Não é, meus amigos? Aquela pessoa que vive sempre procurando defeito nos outros, aquela pessoa que vê sempre o lado ruim da vida, ela está respirando o charco. Já aquela que é positiva, aquela que vê a glória do outro, a beleza do outro, está trabalhando no lado positivo da vida. Então vamos pensar mais e melhor a respeito daquilo que vive dentro da nossa mente e do nosso coração. Continuando. Na equação saúde e doença, portanto, é de grave significado o comportamento mental e moral que se mantém, o que dá lugar ao equilíbrio ou aos lamentáveis processos degenerativos provocados por obsessões ou por elas piorados. Este capítulo, meus amigos, nos ensinou muito. Devemos reler e analisar a nós mesmos, como nós estamos nos comportando perante as situações de nossas vidas. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.